Olá, sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação. Hoje a gente vai explorar um conceito incrível. Como aquela sabedoria inabalável de milhares de anos atrás pode ser literalmente a chave exata para acalmar as ansiedades super complexas da nossa vida moderna. Sabe, a filosofia estoica não é só um monte de intelectuais de túnica discutindo o passado, não. É, na verdade, um manual de sobrevivência super prático para os nossos desafios de hoje. E para a gente entender isso direito, vamos mergulhar fundo numa metáfora poderosíssima que é do arqueiro estoico. É uma forma fascinante da gente entender como manter o foco e aquela tranquilidade mental, não importa o quão caótico o mundo lá fora possa estar. Mas, para começar, por que será que a busca pelo sucesso quase sempre traz uma ansiedade daquelas, ao invés daquela paz duradoura que todo mundo tanto quer? Bom, essa é uma dor universal, né? Quando a felicidade fica amarrada a resultados que são incontroláveis, tipo, sei lá, uma promoção no trabalho, a aprovação de outras pessoas ou o sucesso meteórico de um projeto, a gente acaba criando a armadilha perfeita para o esgotamento mental. Trabalhar duro é absolutamente essencial, claro, mas acreditar que a gente tem o controle total sobre o resultado final dos nossos esforços, olha, isso é uma grande ilusão. E o pior, é uma ilusão que praticamente garante frustração e miséria emocional, por mais que a gente tenha trabalhado incansavelmente nos bastidores. Certo, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para entender a raiz dessa ansiedade toda e como resolver isso de vez, a gente precisa voltar lá para a base de tudo. Como Epicteto, que foi um dos maiores professores do estoicismo, costumava ensinar. Das coisas, algumas estão em nosso poder, e outras não. É uma frase super curta, mas nossa, tem um peso tremendo. O ponto crucial aqui é que a maior parte do nosso sofrimento emocional nasce exatamente dessa confusão. A gente mistura o que pode controlar com o que foge totalmente do nosso alcance. Ficar lutando contra a realidade, desejando que coisas incontroláveis aconteçam no nosso jeitinho, é isso que drena a paz mental de qualquer ser humano. E o autor William Irvine pegou essa ideia antiga e estruturou num conceito genial que ele chama de tricotomia do controle. A gente pode imaginar a vida dividida em três partes bem claras. Na primeira, a gente tem controle total, nossos valores, nossas ações e os nossos próprios objetivos internos. Na segunda, não tem controle nenhum, o passado, os eventos lá fora ou o que as outras pessoas fazem. Agora, é a terceira parte que a gente precisa prestar muita atenção, o controle parcial. É aqui que está o grande pulo do gato. Situações como ganhar um jogo, conseguir uma vaga de emprego ou o sucesso de um negócio, tudo isso mora aqui. E a ponte entre a teoria e a paz na vida real é justamente internalizar os nossos objetivos para essas coisas que a gente só controla parcialmente. Ou seja, focar toda a nossa energia no esforço da ação em si e abandonar de vez aquela ilusão de que dá para garantir a resposta do recrutador ou o placar do jogo. O que nos leva à imagem central aqui do nosso estudo, o arqueiro estoico. Essa é uma das metáforas mais brilhantes para a gente entender essa história de internalizar objetivos. Pensa bem, o simples ato de preparar e disparar um arco é puro controle em ação. Esticar a corda, focar o olho, ajustar a postura, controlar a respiração e, por fim, soltar a flecha. A gente está falando de um processo totalmente deliberado. Todo aquele treinamento duro, a técnica, o esforço, tudo isso está 100% dentro do poder do arqueiro. É o processo sendo executado com a maior perfeição possível e exige que a mente esteja totalmente presente ali, naquele exato momento. Mas olha só como a história muda drasticamente no milissegundo em que a flecha sai do arco. A partir do momento em que ela começa a voar, ela não pertence mais ao arqueiro, ela pertence ao destino. Pode dar uma rajada de vento do nada, um pássaro pode passar bem na frente, ou o próprio alvo pode se mexer. Então, ter qualquer tipo de apego emocional ao fato de acertar na mosca é uma receita infalível para a angústia. O sucesso genuíno, de verdade, já foi alcançado no momento em que a flecha foi solta com maestria, e não lá onde ela vai cair. Essa separação radical entre o processo e o resultado final é a essência mais pura do pensamento estoico. E isso ilustra brilhantemente a própria estrutura da felicidade estoica, que funciona mais ou menos como um triângulo. A base de tudo, a fundação, é focar no que a gente tem controle e assumir a responsabilidade pelas nossas próprias ações. Com essa base bem firme e alinhada, a gente consegue chegar no topo, bem no centro do triângulo que os gregos chamavam de eudaimonia. E olha, eudaimonia não é aquele estado eufórico, aquela alegria passageira, é uma vida de realização profunda. Uma vida que flui com tranquilidade, mantendo uma calma inabalável até quando o mundo lá fora está caindo aos pedaços numa tempestade. Para trazer essa sabedoria lá dos antigos para a nossa realidade corrida de hoje, vamos imaginar uma partida de tênis. Uma mentalidade mais frágil, digamos assim, entra na quadra com o objetivo puramente externo, vencer a partida a qualquer custo. Aí, o cérebro já entra em estado de alerta, focado quase que 100% no medo da derrota. Num contraste gigantesco com isso, a mentalidade estoica internaliza o objetivo. O foco passa a ser simplesmente jogar com o máximo de habilidade e técnica possíveis.
Essa troca, que parece super simples, mas é monumental, redefine totalmente o que significa ter sucesso. A vitória passa a ser o próprio esforço de excelência, e isso simplesmente varre do mapa aquela ansiedade que paralisa a gente. E para deixar essa técnica ainda mais forte, é muito bom a gente lembrar das palavras de Sêneca. Ele dizia que o sábio foca no propósito de todas as suas ações e não nas consequências. Os começos estão no nosso poder, mas a fortuna é quem julga os resultados. A partir desse pensamento, os estoicos criaram um truque mental que é muito valioso: agir sempre com uma cláusula de reserva. Sabe o que é isso? É entrar em qualquer projeto dizendo, com muita calma e confiança, vou fazer o meu melhor se nada me impedir. Ou, vou navegar por esse oceano se o destino permitir. Quando a gente aplica essa cláusula, acontece um desapego enorme em relação ao resultado final. E de quebra, a gente ganha uma confiança espetacular, porque a única coisa que a gente cobra de nós mesmos é entregar o esforço mais honesto e dedicado possível. Agora preste muita atenção porque é vital a gente desmistificar um mal-entendido comum, aceitar os resultados com equanimidade e ter o que os estoicos chamavam de amor fati, que é aquele amor e aceitação absolutos pelo destino, de forma alguma significa baixar a cabeça, ser passivo ou conformado. Os estoicos não ficavam sentados esperando as coisas caírem do céu, não, muito pelo contrário. Eles eram pessoas mega influentes, líderes, pensadores, que agiam no mundo com um vigor absurdo. Eles eram verdadeiros guerreiros da mente, que de forma muito proativa voltavam a sua atenção e energia para o processo em si. Essa mudança destrói completamente qualquer mentalidade de vítima, porque a responsabilidade por agir passa a ser totalmente de quem faz a ação. É por isso que a sabedoria estoica molda o que a gente pode chamar de um caráter de granito. Pense o seguinte: uma árvorezinha frágil cresce naqueles vales calmos, sem vento nenhum. Mas a árvore verdadeiramente robusta, inabalável, é aquela que cresce bem no topo da montanha rochosa, justamente porque ela teve que suportar ventos pesados e tempestades constantes. Quando a gente cultiva uma mentalidade estoica e internaliza os nossos objetivos, o clima ruim e os eventos imprevisíveis da vida deixam de ser vistos como tragédias injustas. Eles passam a ser encarados exatamente como o treinamento necessário para fortalecer e aprofundar essas nossas raízes de resiliência. E assim, para a gente concluir essa explicação, fica uma reflexão bem provocativa para o nosso dia a dia. Pensando agora naquela grande ambição ou naquele desafio gigante em andamento. Será que somos capazes de separar com sucesso a flecha do alvo nas nossas próprias mentes? Transformar a ansiedade paralisante em poder de ação real começa exatamente com esse reconhecimento claro. O verdadeiro sucesso é, pura e simplesmente, o esforço contínuo no processo. Dominar essa arte do arqueiro estoico é um convite tanto para uma vida mais corajosa, muito mais presente e com certeza repleta de uma paz genuína. Muito obrigado por acompanharem mais esta nossa explicação e até a próxima.